Boa tarde, os que já estão aqui conosco. A gente está aguardando mais alguns participantes. Alguns já me conhecem, eu sou o Fabrício Alves, Head de Produtos aqui na Target Brasil. Comigo hoje está me acompanhando o Eric, que é analista aqui no Departamento de Produto, nosso time de marketing nos apoiando na live de hoje, ok? Apresentando então para vocês aí o Eric, para quem não conhece, ele vai estar iniciando conosco esse primeiro bloco, tá? Como vai ser a dinâmica, tá, dessa live de hoje? A gente sabe que muitos de vocês estão utilizando versões antigas. A gente está aqui já desenvolvendo e testando já algumas releases novas, né, em testes aqui ainda. Só que muitos dos nossos clientes ainda estão na versão 2019. A gente tem um legado aí bastante extenso de versões. A gente está fazendo uma campanha, né, com essa live para chamar vocês para vir para a versão 2024, mostrar um pouquinho do passo a passo, o que a gente vem ganhando e evoluindo de lá para cá, para incentivar vocês a atualizarem as versões, tá? Então, nesse começo, primeiro bloco, o Eric vai fazer um apanhado da 2019 até a versão anterior a 2024, a versão homologada que nós temos no Brasil, tá? E na sequência, eu vou tocar com vocês aí, mostrando os highlights e algumas novidades que a gente tem na versão 24, ok? Eric, tá tudo bem do lado daí? Tudo certo, aqui vocês estão me vendo? A gente ouve bem. Perfeito, vamos lá. Bom, pessoal, conforme o Fabrício estava dizendo, a gente vai fazer ali um apanhado ali de toda a evolução do Target, desde a partir de 2019 até a atual. Então, a gente vai passar por todos os pontos ali principais, novidades, os highlights de cada versão até a atual. Começando com a versão de 2019, a gente trouxe aqui os principais pontos ali da versão ali, como nova experiência do design. Na versão de 2019, a gente entrou ali com o Target Canvas, que é a ideia ali da parte de relatórios. Então, a gente tem uma funcionalidade ali na parte de controle, uma funcionalidade chamada seleção múltipla e agrupamentos de objetos, que traz a ideia ali de relocação e redicionamento de múltiplos objetos ao mesmo tempo, permitindo ali que você possa agrupar eles em blocos ali de uma forma mais coesa. A gente tem também na parte de precisão, um alinhamento ali e redicionamento de forma guiada. Então, você tem um sistema ali integrado que te auxilia nesse alinhamento e de forma mais precisa e até de forma redicionamento ali do objeto no próprio canvas do target. A gente tem uma camada ali de objetos transparentes e sobreposição. Nas versões anteriores do Target, tinha ali um probleminha na questão de como você vai colocar um objeto em cima do outro. Então, tinha essa parte de sobreposição. Os objetos não conseguiam ocupar o mesmo espaço. Dessa forma, você tem uma sobreposição. Então, você consegue colocar objetos um em cima do outro sem que eles ocupem o mesmo espaço. E ali você consegue mexer nessa parte de design de uma forma melhor. Logo abaixo, a gente tem uma parte ali de integração, que é o motor de relatórios integrado. O que seria isso? Seria a parte já de incluir o motor de relatórios já dentro do próprio target ali, já disponibilizando assim para possivelmente depois uma nova integração de um novo modelo de relatórios ali junto com relatórios clássicos. E a gente tem a parte de praticidade, né? A parte de design de múltiplas páginas. O que seria isso? Seria a ideia da gente conseguir um mesmo relatório, ter diversas páginas ali e você construir diversos relatórios em um único arquivo. Correto. Eric, a versão de 19 Claro. aí, ela foi um divisor ali dentro. Foi a primeira vez que a gente mudou definitivamente o formato de criação. Para quem lembra, a gente tinha um espaço único e se eu arrastasse uma tabela, ampliasse ela, a outra ia encolher, então eu tinha que, o espaço era dividido, né? Os objetos, eles dividiam o mesmo espaço e eles estavam totalmente correlacionados, né? Então agora eu tenho, os objetos estão soltos, eu posso movê-los livremente, eles podem ter tamanhos, larguras diferentes, então eles não competem mais dentro do mesmo espaço. E na parte embaixo, no rodapé, você começa agora a poder trabalhar com largura, altura, posição, eixo X e Y de uma forma mais precisa, né? Nessa parte da integração, pessoal, é um ponto crucial nosso. Porque, Fabrício, por que vocês trouxeram versão 2019? Porque dentro da versão 2019 tem um dos principais impedimentos aí que muitos de vocês ainda não foram para 21, por exemplo. Aqui na 19 a gente começou a apresentar um novo modelo de geração de relatórios. Para quem lembra, o modelo de geração de dashboard ele era feito
né, visualmente, arrasta e solta. Já o modelo de relatório era no formato de empilhamento, né, objetos empilhados um ao outro, chamados de bandas ou faixas, né, então era muito diferente. Inclusive, era uma outra interface que era chamada quando a gente ia criar um relatório. Relatório quer dizer aquele que é exportado para PDF, que é agendado em lote, né? Então, passa a criar o relatório dentro do mesmo ambiente do dashboard, inclusive da mesma forma, com esses objetos, né, agrupados, desagrupados, objetos mais soltos ali dentro. No 19, você ainda podia criar os relatórios clássicos e já podia criar o relatório novo, né? Então, era uma introdução, era um teste disso, tá? Para vocês irem se habituando e já irem criando e movendo seus relatórios clássicos para este novo modelo apresentado, ok? Bom, e ainda falando da versão de 2019, conforme essas mudanças que o Fabrício falou, houve ali um melhoramento ali no desempenho, né, da própria aplicação. Houve uma forma de exportação simplificada dos nossos relatórios e uma parte ali de design único para múltiplos layouts. Então, você tem ali layouts como de tablet, de celular, de dashboard, de relatório, e aí você tem um único design para esses múltiplos layouts de relatório. Então, fica mais fácil de você conseguir se localizar e entender na hora que você for montar um relatório. E aí tem a parte de suporte para templates. Você pode criar um relatório ali, você gostou do template que você fez e você quer replicar ele para outros relatórios, porque você é a forma que a empresa ali se entende, né? Vamos dizer, a parte até de design da empresa. Então você consegue replicar aquele layout ali que você fez, que você montou. Bacana. Pessoal, só um pouco da dinâmica aqui. Eu vi que tem gente levantando a mão, calmem. A gente vai conseguir responder todo mundo. Eu gostaria que o pessoal fosse colocando as dúvidas no chat, o marketing fosse escolhendo para a gente. A gente vai terminar a dinâmica do primeiro bloco e no intervalo do primeiro bloco, virando para o segundo, a gente já começa a responder as perguntas. Tudo bem? Pode ser assim? Ok? Para quem não conhece, pessoal, Perfeito. sobre a parte de múltiplos layouts, quando você cria um documento target, um único documento, dashboard, até mesmo relatório, ele pode ter versões diferentes. Tem clientes que utilizam isso, esse versionamento, até para ter um relatório em desenvolvimento. Por exemplo, o relatório que eu tenho hoje é esse, eu vou lançar um segundo relatório, mas não está pronto ainda. Então, você pode criar layouts diferentes, entendeu? Do mesmo relatório, versionamentos. Idealmente, não foi criado para isso. Foi criado para a gente pensar nas plataformas. Quando eu estou pelo computador, geralmente o computador ele tem uma tela wide, quando eu estou no tablet também. Quando eu estou pelo celular, geralmente é o formato barra, né? Então, a parte de layouts foi criada para que você possa, em um mesmo dashboard, você tem que criar vários, você tenha várias versões de layout diferente desse mesmo dashboard. Por que isso é importante? Muito se fala em responsivo. É responsivo, não é responsivo, só que existe aplicabilidades diferentes. Imagine que você formatou um dashboard inteiro, que tem KPIs, tem tabela, tem gráfico. Por mais responsivo que eu possa ser, quando eu for abrir esse dashboard, esse documento no celular, ele vai ter que encolher tudo, achatar tudo para poder que caiba ali dentro. E o visual não vai ficar bom. E geralmente quem vê pelo celular ou por uma mobilidade, por um tablet, quer ver algo mais rápido. Geralmente ele está num contexto de necessidade rápida. Então você pode ter a tua versão desktop completa e você pode reimaginar esse dashboard pensando na necessidade de quem está na rua, na mobilidade. Essa pessoa, o que que ela precisa ver? Então você pode discutir com a equipe, discutir com o gestor, que geralmente é quem usa, e você pode no layout para mobile deixar isso um pouco mais resumido, só os highlights, só os KPIs. E quando o usuário logar no desktop, ele vai identificar o equipamento e vai chamar a versão, né, desktop. Quando ele logar pelo celular, ele vai puxar a versão celular. E você pode forçar. Eu estou pelo celular, veio a versão mobile resumida do meu dashboard, mas se você for no cantinho, no seletor de layout, você pode forçar e pedir que ele mostre a versão completa, tá? Mas eu posso qualquer ideia. Eu posso ter um único layout, né, um mesmo dashboard, uma mesma leitura formatada diferente para diferentes plataformas. E aqui foi lançado também a ideia do suporte a templates. Se eu criei um modelo, um fundo com uma cor, enfim, com layout, eu posso salvar esse modelo para quando eu for criar um novo dashboard em branco, eu não crie em branco, eu crie baseado no template pré-salvo. Ok? E outras funcionalidades ali que foram adicionadas na parte de 2019, na versão do Target, foi a parte de incorporação genérica. O que seria isso? É a ideia de você fazer inserção de diversos de dashboards em diversos sistemas ali hosts. Então você pode gerar um link daquele seu dashboard e
inserir ele em uma outra plataforma host, por exemplo, simplificando a manutenção e a atualização ali do conteúdo incorporado, por exemplo. Ali a gente tem a parte de slideshows. Essa parte ali, inicialmente antes era a parte de storyboard, que acabou por ser finalizado, e aí veio a parte de slideshow, que é basicamente a ferramenta do Target de apresentação de slides. E ela ali, além de ter na parte do aplicativo, né, do desk, ela veio para a parte também da web ali, no chamado Anywhere. A gente tem a parte de tabs, né, implementação ali de opções de abas. Só um segundo. Tá. Que seria essa parte ali de implementação, opção de abas? Você pode criar ali outras abas, né? É, só um segundo que acho que Trabalhar ao mesmo tempo, né, travou. Eric? Antes a gente tinha que abrir, assim, era um dashboard por vez. Agora você pode abrir vários dashboards, né, várias abas, igual um navegador de internet. Então você pode estar trabalhando com vários dashboards diferentes ao mesmo tempo, tá? Não é isso? Isso, exato. Tinha travado aqui. Certo? Vamos lá. E aí a gente tem parte de interação de páginas em relatórios. O que seria isso? Quando você cria ali diversas páginas no mesmo relatório, você pode fazer uma interação de uma página com outra, por exemplo. Então, você aplicar algum filtro que isso vai corresponder em outra página ali do mesmo relatório. Então, você está trabalhando com relatório que começa com clientes, e aí você tem outro relatório que tem produtos. Então, se você aplicar fazer uma interação, um filtro, por exemplo, isso vai corresponder em todos os outros relatórios ali, de uma maneira que de um único relatório você consegue filtrar diversos tipos de dados sem que você precise em cada página aplicar um tipo de filtro. E a gente tem a parte Ok. ali de OpenID. Basicamente, essa parte ali é uma parte de autenticação. É, além da forma de autenticação do próprio Target, tem forma de você autenticar com outras ferramentas de autenticação. Então você pode gerar lá uma chave e assim incluir isso no Target para ser uma outra forma de você se autenticar na própria ferramenta. Aquilo a gente tem, né, autenticação nativa na camada da aplicação, você pode controlar os usuários criando login e senha pelo próprio target. Sempre teve ali a autenticação já integrada com AD, para quem usa domínio local. Então a pessoa loga no Windows, já loga automático no target, sem ele ficar digitando senha. A gente foi também e habilitou ali, tem um espaço, se você tiver utilizando ferramentas de OpenID, você pode colocar o endpoint dessa ferramenta, ou seja, tem 3 formas de autenticação no target, ok? Ou seja, tem muita coisa boa que a gente lançou na versão do 2019. Eu sei que vocês gostam da versão 2019, a gente está lembrando, né, para vocês desse caminho todo. Só que tem mais coisas. Na versão 21, a gente já tem alguns itens interessantes aqui que vocês podem se utilizar para quem não está utilizando, tá? E depois tem a versão 22 e tem a versão 24. Por isso, por que esse apanhado e por que esse caminho? Porque a atualização de target, ela não é cumulativa, tá? Ela é uma escadinha. Então, para quem está na versão 2019, você vai ter que passar pela atualização da 21, você vai ter que passar da 21 para 22, para então você chegar na versão 24. Ou seja, o installer da versão 2024, ela não é cumulativa, ok? Então, a gente está passando essa historinha, porque para quem está na 2019, para quem está na 18, tem pessoa que pensa, a gente está na 18 ainda, tá? Quem está na 18, vê os highlights da 2019 para que vocês migrem para essa versão. Quem está na 19, migrar para 21, tá? Que o Eric vai apresentar agora, o que a gente tem na 21, que eu foco é quem está na 19, ok? Bom, vamos lá. Na 21, é implementada ali uma nova experiência da parte de dashboard e de ali como uma colaboração em dashboard. Então, é, é possível agora você e mais outra pessoa ali colaborarem numa construção de um dashboard, colocar comentários, colocarem notas para que vocês possam trabalhar em conjunto no mesmo relatório e assim um ir ajudando o outro conforme a construção. A parte ali de novo modelo de relatório, modelos avançados, né? A parte de relatórios. O que seria isso? Seria agora, de fato, a implementação do novo tipo de relatório, que deixa ou a parte de clássico de lado, e agora é implementado, de fato, a parte de relatórios novos. E aí sim, muda totalmente a dinâmica ali de como você fazia seus relatórios e seus dashboards. Aqui a gente tem em sequência a parte de ocultar objetos sem dados. O que seria isso? Muitas vezes, quando você está construindo ali um dashboard, pode ser possível que às vezes você não tenha um dado,
né? Aí vai aparecer alguma mensagem sem dados. Você consegue customizar essa mensagem para que quando não tiver algum dado específico, você saiba por que que não tem. Você consegue customizar toda vez que aparecer uma mensagem sem dados, para assim você conseguir identificar, saber o que está realmente de fato acontecendo ali. A gente tem uma parte de seleção de períodos dinâmicos e estáticos na 2021. Seria basicamente a parte da gente conseguir colocar a parte de datas, né? Você conseguir selecionar quais períodos você quer, tanto a forma dinâmica e estática. A parte estática, você seleciona o período que você quer, então eu quero só 2019, tais dias, tais datas, e a parte dinâmica é, eu quero o ano atual, então quando ocorrer a troca do ano, você consegue, sem precisar mexer no relatório, já corre aquela troca daquela data, então tem essa parte de períodos estáticos e dinâmicos. Logo em sequência, a gente tem a parte de parâmetros. O que que seria a ideia dessa adição, dessa funcionalidade? Quando você está montando relatórios ali, além de você colocar as informações como produtos, tipo clientes, né, o faturamento, você consegue colocar alguns parâmetros para definir qual foi a última vez que aquele dado atualizou, a data do dia que aquele relatório foi criado, quando foi enviado, até o mesmo o nome do arquivo do relatório, você consegue colocar para assim Do usuário colocar de como criação título também, né? usuário, um usuário de criação também. Então, quando você mudar o nome do arquivo, por exemplo, você utilizou o nome do arquivo como título, vai atualizar automaticamente ali o nome do título do seu relatório que está. E aí, na Data hora que de for criação, enviado, data de atualização, você consegue saber se perfeito. alguém alterou o relatório, é isso? Exato. E aí, se um dado atualizar, toda vez que o relatório for enviado, ser enviado ali a data de atualização do dado também. Então, você vai saber de quando você está falando daquele dado. E, em sequência, a gente tem uma parte ali de melhorias na parte de visualização ali, tanto dos gráficos, quanto ali, na parte de gráfico, quando a gente fala de melhorias, a gente está falando ali da parte de mapas, que foi implementado a parte de latitude e longitude, para que você possa incluir ali no mapa. Mas, claro, isso você tem que ter na sua tabela ali, já tudo formatado, para que você consiga incluir essa parte nos seus gráficos E ali na parte de precisa vir mapa. da fonte de dados, né? Já tem que vir da fonte de dados, por exemplo, seu cliente já tem que vir na tabela, na sua dimensão de cliente, a latitude e a longitude. Inclusive, ele tem uma função ali de auto-mapping, que ele consegue se organizar baseado no lat e long. Perfeito. E aí, dentro dessa parte de mapa foi colocado o heat maps, né? Que seria mapas de calor ali. Então você consegue visualizar de uma forma melhor seus mapas com essa forma de calor. Em sequência, a gente tem algumas funções, a integração ali, possibilidade com webhooks, por exemplo, que permite ali que você acione, né, coloque triggers de processo ali de trabalhos como RP, CRM e outras plataformas ali como Teams e Slack, por exemplo. Então você consegue colocar um trigger toda vez que acontecer ali um usuário acionar esse trigger, ou há uma integração e automação de certas tarefas ali. Perfeito. Imagine, pessoal, o seguinte, tá? A gente não é uma ferramenta de RPA, eu não faço RPA. Mas se você utilizar um Slack, se o seu CRM tiver automação de processo, para aquelas ferramentas de RPA, de automação de processo, que permitem a geração de webhook, geralmente o webhook ele é um link. Esse link ele não leva a lugar nenhum, ele não tem nenhuma informação, ele é um gatilho. Geralmente, as ferramentas, quando você cria uma sequência, você cria uma tarefa, né, uma tarefa de automação, você cria essa URL e geralmente quando um ser humano coloca no browser e acessa a URL ou uma ferramenta acessa a URL, o servidor aonde essa URL ela está hospedada, ele percebe, ele sabe, né, que ela foi acionada. Né? Então, ele é como se fosse um apertar de gatilho. Então, essa URL, quando ela é acessada, a ferramenta de RPA, ela reconhece esse acesso e a partir disso ela, opa, peraí, se a pessoa acessou esse link é porque é para executar tal atividade. Se isso, então aquilo. Né? Então eu consigo colocar esses links de webhook no target. Aonde isso está inserido? Lá na ferramenta, na parte de envios de alertas inteligentes. Então, até então, eu poderia, por exemplo, toda vez que a minha margem de lucro cair abaixo de X ou estiver penalizada, por exemplo, eu posso mandar um alerta para o gerente comercial. Até então era assim. Agora, com a parte do webhook, por exemplo, para quem tem e-commerce, imagina que eu estou monitorando o cupom de desconto, por exemplo. Toda vez que alguém montou um carrinho de compras, aplicou um cupom de desconto e feriu a minha margem, se você tiver uma automação de processo e o target pegar isso, eu posso do target, quando ele fica, posso ficar rodando de 5 em 5 minutos, você pode ficar monitorando. Por exemplo, eu posso
colocar o webhook da minha proteção, por exemplo. Tem empresas de e-commerce que ficam monitorando isso. Então, toda vez que um cupom de desconto ele estiver ferindo a margem, por exemplo, eu posso suspender o cupom, eu posso bloquear o carrinho de vendas, eu posso, enfim, impedir a finalização da venda. Só que isso é uma automação, o Target não faz. Eu posso ficar monitorando esse dado, monitorando essa venda, inserir o webhook, e o Target, assim que ele pegar aquela informação, ele pode disparar. Isso é só um exemplo, tá? Ok? Tem N outras questões. Então, toda vez que eu tiver uma automação de processo, se vocês tiverem, e vocês tiverem algo que alguém tem que monitorar, tem que medir o tempo todo, lembrem que agora o Target, ele pode não só enviar o alerta, como também ele pode acionar uma ferramenta externa, ok? Isso é um dos recursos da versão 2021. Recado aqui dentro, pessoal, na versão 2021, o relatório clássico morreu. Como é que isso funcionava? Na versão 2019 anterior, a gente introduziu, você podia criar o relatório clássico, criar o relatório novo, abrir, criar e modificar ambos. Aqui na versão 2021, você vai continuar podendo abrir, utilizar seus relatórios clássicos, só que você não pode mais editá-los. E se você for criar algum relatório novo, já é no novo modelo, ok? Esse é o único alerta que a gente faz aqui em relação a 2021, tá? Fabrício, mas eu tenho muito relatório clássico, vai dar trabalho para mim, eu tenho 200 relatórios clássicos. Eu faço um pedido para vocês, que é, se você usa relatório clássico, nós estamos em 2025, você deve ter criado esse relatório clássico há 4 anos atrás. Possivelmente, se o seu relatório não está mais sendo utilizado, ele perdeu relevância, ou para aquele problema, a dor que ele foi criado para monitorar, isso já foi resolvido. Então, a chance de você estar com lixo de relatório é muito grande, ok? E também é o seguinte, é lembrar que, se você talvez você está falando que você tem 200 relatórios, você tem 200 relatórios únicos, ou você tem 10 relatórios únicos e você copiou e colou 200 vezes, entendeu? Então, talvez o trabalho é menor do que você pensa. Você vai corrigir e modificar para o novo modelo 10 relatórios, 5 relatórios. Depois você vai copiar e colá-lo de novo da forma que você fez, tá? Então, analise se você realmente tem a demanda de 200 relatórios, se são 200 relatórios únicos ou 5 relatórios únicos ali dentro. E tem muita coisa, se você for utilizar, colocar ali listado por último acesso, você vai ver que muitos deles não são acessados há vários meses. Então, é uma chance da gente até revisar nesses relatórios, revisitar esses documentos. Bom, vamos lá. Agora, a gente vai falar a partir da 2022, que foi implementado nessa parte. Foi mexido muito na parte de exportação e na parte de relatórios. Então, ali foi adicionado diversas opções de como exportar um relatório. Por exemplo, a gente consegue exportar agora em PowerPoint. Então, você quer fazer alguma apresentação e na sua empresa, por exemplo, só utiliza PowerPoint, você consegue fazer o seu relatório ali no Target e exportar ele para o dado de forma atualizada, só que no PowerPoint para você fazer suas apresentações, sabendo que também a gente tem a parte do slideshow, que vai fazer a mesma funcionalidade, porém vai estar sempre com o dado mais atualizado do que utilizar ali pelo PowerPoint. A gente também Pessoal, é tem, importante aqui, né, Eric, lembrar que a claro, 2022, pessoal, é o nosso porto seguro, tá? E a gente precisa que todos vocês cheguem até aqui, na 2022, para que vocês possam receber as melhorias que a gente tem preparado. Vocês vão ver hoje na 2024. E a Release 24 já está morrendo, já está preparando para lançar a 2025. Só que eu não consigo levar para vocês essas melhorias se vocês não estiverem no mínimo na 22, tá? A 22 ela foi focada muito em uma mudança de estrutura, uma mudança no .NET da Microsoft, para que a gente pudesse lançar os recursos que vocês vão ver na 24 e no roadmap da 25. Então, a 22 ela estava preparando a casa para receber os novos recursos que a gente pretendia lançar, que estava programado no roadmap, tá? Então, essa versão, pessoal, é a mais importante, tá? Vocês precisam chegar até aqui. e aproveitando ali a parte, além do que foi incluído, essa funcionalidade de exportação do PowerPoint, foi incluído muitas outras funcionalidades ali no próprio Anywhere, por sua vez, não tinha algumas possibilidades, mas agora já está tendo essas mesmas possibilidades do desktop ali como exportações. Foram feitas ali outras melhorias na parte de gerenciar os seus relatórios ou nas distribuições. Qual que seria essa ideia? Na próprio agendamentos ali, na própria parte de gerenciar seus relatórios, você consegue gerenciamento de múltiplos agendamentos ao mesmo tempo. Então você consegue gerenciar na parte de agendamentos. Eu quero mexer em um agendamento ou em diversos agendamentos ao mesmo tempo, você consegue. Você tem essa possibilidade agora de gerenciar diversos Pode selecionar schedules, mais assim de por um, dizer. né?
Por Mais de um, exemplo, por é o que exemplo. eu quero selecionar vários e mandar startar ao mesmo tempo, eu quero estopar ao mesmo tempo, eu quero deletar vários, antes era de um por um, então você agora já consegue gerenciar mais de um. Aqui a gente está falando, pessoal, daquela área, depois que você agenda um relatório, você tem uma parte lá em cima de agendamentos, que tem a lista dos seus alertas inteligentes, dos agendamentos em lote, então você tem uma parte de fila, você pode agora gerenciar isso, a partir do 22, gerenciar isso de forma múltipla, tá? Iniciar, estopar, ok? Copiar, colar, tudo bem? E aproveitando que eu já tinha pegado a palavra ali, Eric, obrigado pela contribuição aí. Eu queria que o time te conhecesse como integrante aqui, que está ajudando a gente bastante nas partes de documentação, do versionamento, os treinamentos também, pessoal. A gente está tendo aí o reforço com o Eric, para quem ainda não fez, para quem ainda não sabe, lembrar do TCP e do TFA, treinamento focado no front-end, treinamento focado no back-end. Para quem não conhece os treinamentos, nosso time comercial e o ACS consegue te orientar, ok? Até definir para você qual o melhor tipo de treinamento que você precisa aí, tá? O time cresceu, tem pessoas novas no time, a gente vai expandir o target para algum outro departamento, até ler um recado para os clientes que passaram por consultoria recente. Você passou por consultoria recente, você incluiu uma rotina nova, um departamento novo, ou uma informação nova, então tem novas pessoas que vão usar, né, essas novas integrações, esses novos dados. Essas pessoas já foram treinadas em Target, eles têm login para acessar a ferramenta, então, podem procurar o nosso time aí, comercial, o ACS, para orientar qual é o melhor tipo de treinamento, para vocês tá aprimorando aí o time. Lembrando, tá? Treinamentos de TFA e TCP já são na versão 2024 e daqui a pouco no 2025, tá? Então, por isso que eles precisam acelerar aí esse processo de atualização. Fabrício, eu não sei atualizar sozinho. Planeja conosco. A gente vai fazer junto com vocês um processo da escadinha, ok? A gente vai listar, identificar na sua versão que você tem, identificar se você tem algum impedimento. A gente vai resolver isso, colocar isso no calendário, mas a gente precisa fazer isso rápido. Que seja um planejamento de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, eu topo estar com vocês em até 6 meses, mas eu só não quero fechar o ano de 2025 com clientes na versão 2018, 19, 21. Quero vocês no mínimo na 22, para a gente em julho virar junto para 24, a gente já fechar, já entrando para 25. Fabrício, se eu chegar até a 24, daqui para frente eu preciso fazer escada? Não. Desde que você atualize a versão que a gente lançar. Pessoal, compromisso com vocês de segurança. A gente no Brasil não lança nenhuma versão sem estar testada em absoluto estresse. Por exemplo, a nossa fábrica já tem a versão 2025. Está lá para download. Só que a gente aqui no Brasil, a gente baixa a versão, testa a versão. Se for encontrado algum bug, ela não é homologada. Isso é reportado para a fábrica, espera eles lançarem uma release nova, a gente testa de novo. Então, no Brasil, se vocês tiverem uma live nossa de apresentação de versão, ela está estável. E tem clientes nossos, parceiros, que estão testando antes aqui dentro. Fabrício, mas eu quero baixar uma versão que eu encontrei na gringa. Baixa, mas baixe isso em ambiente de teste. Versões não homologadas no Brasil não são cobertas pelo suporte, ok? Não atualizem em produção versões não homologadas pela Target Brasil, ok? E para quem está lá atrás, vamos planejar junto, chama sua CS, ou abre um chamado, a gente vai fazer junto essa escadinha até que vocês cheguem na versão 2024, que é a bola da vez, que é o que eu vou falar com vocês agora. Tudo bem? Pessoal, chegamos agora para falar da versão 2024, tá? Que ela está rodando a primeira release desde 2024 ali, mais ou menos de julho, tá? A versão homologada, estabilizada, e a gente tem, inclusive, a versão 2024/25. A versão do Target é 24 ainda, mas a release, ela é 25, ou seja, algum bug corrigido, ou seja, é um pacote lançado corretivo ainda da 24, mas dentro do ano 2025, tá? O que a gente faz agora? Na parte de agendamentos e filtros, a gente consegue agora priorizar. Tá? Então, você tem aquela lista ali dentro de relatórios, você tem clientes que tem muitos agendamentos, e geralmente ele é colocado por horário, tá? Mas você pode criar uma priorização, ok? Primeiro, eu quero que tente enviar e executar essas tarefas, independente do horário das outras, porque isso, para mim, ela é primordial, ok? Depois ele segue a fila, tá? Falando de dashboards ali dentro, é muito comum que vocês reusem, né, os dashboards. Só também agora você pode reusar os objetos do dashboard, você também pode reutilizar a barra de filtros.
Fabrício, eu sempre uso filial, cliente, fornecedor, região, tem sempre aquela barrinha minha padrão para o comercial, para o financeiro é um outro padrão que eu tenho ali dentro. Você pode agora, com o botão direito, copiar, você leva essa barra pré-formatada, tá, para o novo dashboard, ok? Delegação de filtros. Também isso aqui é bem interessante. Qual que é a ideia agora? Eu consigo criar contexto, tá? Então, eu posso querer que o target mostre a venda por vendedor. Pessoal, não é critério, tá? Isso é comportamento dentro do dashboard. Eu coloquei na tabela a listagem de venda e lucro por vendedor, mas eu quero colocar um contexto. Eu quero, no contexto daqueles que também trabalham com Coca-Cola. Ou seja, qual que é a diferença? Se você for lá e filtrar Coca-Cola, só vai filtrar vendas de Coca-Cola, certo? Daquele produto Coca-Cola. Só que agora não. Eu quero ver os vendedores com as suas vendas completas, ok? Certo? Só que daqueles que dentro do mix tem a Coca-Cola. Aquele que não tem Coca-Cola, some. Continua mostrando todas as vendas de todos os outros itens que ele fez, ou seja, eu crio contexto. Imagine isso para região, para produto, para rota, para praça. Então, eu consigo agora criar contexto, tá? Então, eu posso, por exemplo, criar contexto de região. Eu posso ver essa intersecção, entendeu? Notem a diferença, tá? Se você for lá no filtro e colocar Coca-Cola, só vai trazer vendedor que vende Coca-Cola e vai ignorar todos os outros produtos. Com o filtro delegado, eu posso colocar Coca-Cola em evidência. Eu quero, né, o ponto de congruência entre eles, que é a Coca-Cola. Tudo bem? A ideia aqui do filtro delegado, tá, pessoal? Tem uma imagem rápida aqui para gente, que é, eu tenho 4 objetos aqui dentro tem uma lista, né, de vendedores, e eu coloquei ali dentro, né, um filtro com especificado, né, um filtro delegado, foi lá em critérios, está um pouquinho abaixo, logo abaixo, né, dos critérios locais, que eu vou fazer o filtro delegado. Vou navegar pelas minhas dimensões, vou localizar o que eu quero colocar, né, em contexto. Ali eu coloquei, né, cliente. E na tabela ali em sequência, ele vai clicar, por exemplo, ali em um cliente A. Então, ele vai criar um contexto, vai trazer todo mundo que em algum momento já vendeu para aquele cliente A, sem desprezar o restante, entendeu? Então, ele vai criar esse ponto aí, essa congruência, tá? Ok? Então, eu consigo criar contexto. Eu vejo todo mundo que tem aquele ponto em comum, sem desprezar toda a venda do mês, por exemplo. Ok? Aqui vem um vídeo do YouTube e ele já puxou ali a sequência, tá? Aqui tem um comparativo, pessoal, da versão 22 com a 24, abrindo o mesmo documento, tá? À esquerda, a versão 24, e à direita, a versão 22. Então, foi mexido no motor de atualização, na renderização disso, tá? E até em quantas linhas ele traz de preview. Então, notem que é o mesmo equipamento, está no mesmo servidor, a gente colocou em formato de comparação para vocês verem a performance de uma versão para outra. A versão 24, ela traz, já é bem rápido o target para quem utiliza, então ele hoje ele traz um bem mais rápido, ali, quase que o dobro do tempo de velocidade, ok? Falar um pouquinho aqui de relatórios e mashup de dimensões. Vocês devem ter cubo comercial, cubo financeiro, cubo logística, entre outros ali dentro, e é muito comum que vocês tenham a mesma dimensão ou da mesma origem em cubos diferentes. Por exemplo, dimensão filial. Você deve ter essa dimensão no cubo comercial, no financeiro e no logística. Se você quisesse trabalhar, imagina o seguinte: eu quero ir em um dashboard, ok? Eu quero ver o que eu tenho de pedido que está na rua, eu quero ver o que tem pedido que já está faturado, eu quero ver no financeiro aquilo que já está, por exemplo, a receber, né, por exemplo, e eu quero ver o estoque, como é que está o volume de estoque ali, o movimento de estoque. Ou seja, estou vendo, né, pedido está entrando, o que está faturando, faturou, como é que isso impacta no financeiro, do meu empilhamento de receber, e estou vendo o impacto disso no estoque, porque se eu pedido, se eu liberei e montei, eu reservei estoque, então estou baixando, por exemplo. São cubos diferentes. Só que você teria que fazer um filtro de filial. Se fosse filial 1, cubo comercial, filial 1, cubo financeiro, filial 1, cubo estoque, filial 1, certo? Ou fazer o cubo link. O cubo link ajudava a gente muito no passado para isso. Agora eu não preciso mais do cubo link. Eu consigo percorrer os meus cubos e indicar quais são as dimensões que partem da mesma origem, ok? E eu vou criar essa dimensão, esse mashup
dimensões, tá? Aproveitando que está no bloco, que está no mesmo slide aqui, a gente também agora colocou gatilhos para exportação de Excel. Qual que é a intenção disso? Tem muita gente que precisa, depois de analisar um dashboard, analisar um relatório, precisa daquilo formatado rápido em Excel, para seja qual for o destino, enviar para um fornecedor, enviar para um cliente. Antes você teria que ir lá com o botão direito, dados, exportar para Excel, isso se o seu usuário tivesse permissão ou se é um usuário desenvolvedor. Para quem utiliza a versão web com usuário de consumo, ou até mesmo a versão desktop usuário de consumo, agora peça para o seu desenvolvedor de dashboards, ele consegue colocar um ícone no topo e definir já, ali já está pronto, formatado, o tipo de layout, a fonte. Então você clica ali dentro, pode ser aquele relatório que você está observando, pode ser uma versão dele um pouco diferente, estendida, ou seja, você consegue agora colocar ali dentro um botão com um gatilho, e antes o gatilho era só, né, abrir um outro dashboard. Agora tem a opção, né, baixar, ele vai vir um pop-up para você da versão Excel daquilo formatado em Excel para você salvar onde você quer, tá? Falar aqui um pouquinho daquela primeira a função que é o mashup de dimensões, tá? Você vai na sua fonte de dados ali dentro, né, ali no topo, tá vendo? Na parte de dimensões do usuário, você vai percorrer ali dentro a sua fonte de dados, ali dentro, fazer ali, clicar na opção Mashup de dimensões, você vai abrir realmente as suas dimensões, tá? Então, diferentes cubos, tá vendo? Eu vou selecionar, para mim, às vezes tem até um nome diferente, tá? Às vezes tem a nomenclatura está diferente, mas você sabe, junto com a pessoa que montou a sua modelagem, que aquilo diz respeito ao mesmo entidade, por exemplo. Então, você pode selecionar, você cria um novo nome e vai dar ali um salvar. Isso vai aparecer para você ali nas dimensões de usuário como opção. Então, você pode arrastar isso ali dentro. E se você uniu, tá, a dimensão filial do cubo comercial e financeiro, sempre que você for usar uma métrica que seja do comercial ou do financeiro, você pode usar aquela dimensão mashup, que ela vai responder o filtro para ambas os grupos de medidas. Tudo bem? Falar um pouquinho aqui da imagem tela cruzada, é bacana para quem trabalha com portfólio de produto, para quem tem produtos similares, são muito próximos, e às vezes a imagem ajuda o pessoal a identificar. Então, realmente na grid, tá? Na linha da tabela, além do código, do nome que vocês já conhecem, né, do produto, eu posso trazer, por exemplo, a foto, a imagem do produto. Desde que usa isso para colocar foto do vendedor, colocar foto do cliente, colocar foto da logo do fornecedor, ou realmente dos produtos, né? Falar um pouquinho do objeto slicer, tá? Como é que funciona isso? Agora eu consigo trazer os filtros para dentro do dashboard. Então, anteriormente, vocês sabem que eu poderia fazer o filtro pela barra de critérios lateral, global ou local, poderia fazer na barra superior, aquele drop. Agora eu posso ter um conjunto, tá, de filtros, eu posso carregar esses filtros ali dentro, inclusive um conjunto, eu posso até pré-formatar esses filtros e colocá-lo no contexto do dashboard. Por exemplo, se eu quisesse trazer, por exemplo, um intervalo de data entre janeiro e fevereiro, você teria que ir lá no filtro, marcar janeiro, depois marcar fevereiro. E toda vez que você abrisse esse dashboard, você teria que fazer isso, correto? Agora, você pode, com o Object Slicer, você pode trazer data e já pré-configurar um botão chamado últimos 12 meses, por exemplo, né? Ou de janeiro a fevereiro. Você dá nome a isso e isso aparece, né, em um bloco dentro do próprio dashboard. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Esse é o Object Slicer. E eu posso fazer um combinado também, tá? Pode ser uma combinação de data com filial, com produto, com departamento. Você pode criar um conjunto ali dentro e você pode escolher o comportamento. Se ele vai aparecer com um drop, para você clicar e vir um drop, se isso vem como uma lista fixa, né, de seleção, ou se vem como pesquisa. Você vai deixar um conjunto de dimensões ali dentro, a pessoa pode pesquisar e escolher. Você pode nomear, criar novos nomes, ok? E a parte de cores vem muito voltado pensando naquela preocupação de identidade visual. Para quem cria dashboards, sabe a dificuldade que às vezes é de manter um padrão, né? Até porque o seletor de cor, você pode escolher a cor que você quiser, então tem tons diferentes, tem telas diferentes. Então, você pode ver junto agora com o marketing da tua empresa qual que é a tua identidade visual, pegar com eles o código de cor, só que você não vai lembrar, né, gente, o hexadecimal de cada cor. Então, após definir a cor padrão do seu dashboard, você pode nomeá-la.
Esse é a cor padrão para títulos, a cor padrão para fundo, a cor padrão para logo. Você pode nomear essas cores, isso vai ficar disposto ali na paleta de cores ali dentro, já as cores nomeadas, pré-formatadas, ok? Para facilitar a criação dentro da identidade visual, ok? Para a parte de imagem, esse é o visual final, tá? Um exemplo. Eu consigo ter a foto do produto na linha exatamente junto com o nome do produto. Pessoal, aqui eu não estou falando, tá? Que eu vou ler o teu banco de dados se você vai carregar a foto lá do Oracle, por exemplo, tá? Não é um campo do tipo image, tá? Como isso funciona? Você precisa ter isso. Geralmente, quem tem e-commerce já tem. Você pode usar isso pedir para a empresa que administra o teu site. Cria uma pasta qualquer, tá? Um barra imagens, um barra produtos, e suba as imagens dos seus produtos lá onde você hospeda o teu site, por exemplo, tá? Isso não precisa estar exposto para o teu cliente, se você não tem um e-commerce, se você não tem, por exemplo, apresenta o portfólio. Isso é só para uso interno, por quê? Eu preciso que você tenha um link de cada produto desse, tá? E a gente consegue vincular o link da imagem do produto com a sua dimensão de produto, ok? Então, quando puxar o produto, ele já puxa do link, tá? Tem gente que está hospedando isso em casa, está colocando no Drive, colocando no Google Drive, colocando no OneDrive, ou colocando mesmo, já que você tem um site, tem espaço lá dentro, sobe o bloco, né, das imagens de produtos, a gente só nomeia, né, cada imagem, coloca o código de produto ali dentro. Ou seja, eu preciso que você prepare primeiro, né, o seu banco de imagens para que a gente possa inserir aqui dentro, tá? Esse é o efeito final que fica a imagem inserida na, na grid. Fabrício, eu vou fazer de todos os produtos? Não, vamos lá. Vocês têm campanha. Vocês podem inserir, por exemplo, os 10 produtos que estão em campanha, né, aos poucos por demanda. Vocês podem inserir, por exemplo, os produtos, né, que são os carro-chefe de vocês. Então, a gente pode fazer isso aos poucos por demanda, ok? Falando um pouquinho aqui do Objet Slicer. Como é que ele funciona, o Slicer, tá? Esse objeto cinza que está aqui no meio, você pode ir inserindo uma ou mais dimensões, por exemplo, ter selecionado a dimensão de vendedor, você pode deixar isso como um drop, você pode selecionar que tipos, né, quais vendedores que vão entrar nesse slicer, se é todos ou só alguns, ok? E não só, por exemplo, ali essa dimensão de vendedor. Eu posso, por exemplo, colocar, por exemplo, mais uma dimensão nesse contexto, por exemplo, a dimensão de filial ou a dimensão de tempo, ou seja, esse objeto que está aqui à esquerda, ele é o Objet Slicer, ok? Ele é realmente um fatiador. Eu posso pré-definir filtros, tá? Para que para que o usuário possa interagir de forma mais fácil, tá? E como ele vai se apresentar? Você pode escolher, lembrando, em formato de drop, ele vai abrir um drop down ali dentro, ele pode ser em formato lista, ou ele pode ser em formato de pesquisa. Okay? É muito utilizado para períodos, para quem trabalha com períodos diferentes, para quem tem um ano calendário diferente. Fabrício, meu ano calendário não começa em janeiro, ele começa em julho, ok? Para quem trabalha com períodos diferentes, ok? Falando sobre tabela cruzada, a gente tem uma otimização, tá? Isso vai agregar muito para a velocidade em que carrega. Vamos lá. Nossos clientes, é comum que vocês tenham 30 mil SKUs, 50 mil SKUs, eu pego clientes com 90 mil SKUs. Quando eu coloco produto, descrição, o código, o nome, nas versões anteriores dentro de uma tabela, e eu vou ver em modo de visualização, o target vai rodar e iria trazer 93 mil linhas. Se você não tivesse colocado um filtro de departamento, seção, categoria. Lembrando que aquilo, né? Para que eu preciso esperar o target carregar 93 mil linhas? Se eu não vou dar um scroll, uma barra de rolagem, eu não vou ir até o final, não vou passar por 93 mil linhas. Então, o target agora está trabalhando com um limite de preview, tá? Ele vem pré-setado ali, primeiras 1000 linhas, você pode mexer nisso à vontade, para mais ou menos. Mas aquele ponto que só faz sentido eu listar em tempo de execução todas as minhas 93 mil linhas se for um relatório, por exemplo, em PDF. Sei lá, se eu for imprimir isso porque tem que fazer uma conferência, eu vou fazer, por exemplo, né, um inventário de estoque. Para efeito do dashboard, eu não preciso que ele carregue naquele momento 93 mil linhas. Ele pode ir carregando as linhas de 10 mil em 10 mil, de 5 mil em 5 mil, conforme eu vou fazendo o scroll, ok? Então, isso dá aquele efeito para o usuário do carregamento, né, o boom da tela, ela renderiza para mim mais rápido, ok? Porque agora a gente tem uma configuração que você pode setar ali dentro de como é que é o comportamento, de quantas linhas ele vai trazer assim que o documento abre. E conforme você vai rolando, ele vai paginando isso e trazendo os blocos para você. Ok?
Cores nomeadas, eu falei, acho que vou passar por conta do tempo, não que isso não seja relevante, mas é para que você possa entender que, para quando eu vou definir agora a minha identidade visual, eu posso deixar bonitinho, sabe, as minhas cores, junto com o meu marketing, e nomeá-las, para quem for o designer de dashboards, seguir isso, tá? Então, eu vou ter uma lista de cores, então não tem que decorar a cor, o tom, ou decorar o código hexadecimal dessa cor. Eu vou criar uma listinha das minhas cores, ok? Eu trouxe o tão esperado aqui, conexão direta com APIs. Qual que é a ideia, pessoal? Não preciso mais utilizar um Postman, utilizar um VS Code, uma ferramenta externa de desenvolvimento, né, para que eu possa conectar em uma API, descer esse dado em CSV, TXT, em algum formato de dados, trabalhado para depois eu incluí-lo dentro do ETL Studio. Agora eu consigo apontar esse endpoint para consumi-lo, ok? Essa é uma das grandes novidades aqui do 2024, na parte do ETL e do back-end, tá, pessoal? A gente está falando, pessoal, o que é o back-end? É ali onde a gente constrói as conexões, onde a gente faz a parte de integrações, tá? Então, para quem usa só o front, quando você vê um cubo de dados com aquelas dimensões e as medidas, alguém anteriormente teve que conectar numa fonte, trabalhar o dado, né, organizá-lo, criar a parte semântica para que você pudesse arrastar bonitinho ali e lançar dentro de um dashboard, dentro de uma tabela ou de um gráfico, tá? Para esse pessoal que faz integração, a gente agora, na parte ali da gente chama do nosso pool de conectividade, banco de dados, Excel, TXT, CSV, documentos online, tem, né, agora a opção de fonte de dados de um modo de APIs REST, ok? Fabrício, só API REST? Por enquanto, só APIs REST, tá? Ok? E também falando dessa a ingestão de dados, agora você tem, assim que você vai configurar, né, uma nova fonte de dados, se você tem a opção, um botão que você vai arrastar e deixar ativado, que é o lazy load, tá? Essa função ela vinha sendo testada em outras versões, ela não foi bem implementada, agora ela está na sua fase final, que é, quando eu for carregar e ler esses datasets ali dentro, ele não vai mais ler todo o dado, tá, de uma vez e ficar demorando. Ele vai trazer isso por blocos, tá? Então isso melhora um pouco a performance, isso preserva memória e processamento, tá? Então, Fabrício, é um banco, é uma fonte de dados que eu vou atualizar ele 3 vezes ao dia, uma vez por dia, então você não tem uma alta demanda daquele dado. Você pode deixar ele no modo lazy load, que ele vai carregar um pouco mais devagar e por blocos, tá? Basta ali quando você está adicionando a função, adicionando a nova fonte de dados, deixar ativado ou não, ok? E, ou seja, também ele só vai, também ele vai usar essa fonte quando ela for solicitada. Ou seja, ele não vai fazer um pré-carregamento, ele não vai começar a carregar o dado só porque você conectou naquela fonte. Ele vai ser acionado quando ela for necessária, ok? Um pouquinho também, pessoal, lembrando que na versão 2024, a gente conseguiu chegar a um ponto pleno em que você que trabalha com back-end do Target, tá, não precise trabalhar via TS, tá? Até por segurança, por compliance, Target está todo pronto para trabalhar no modelo client-servidor, ok? Imagina que o seu servidor onde está o Target, ele pode estar local na sua empresa, pode estar numa nuvem sua, mas a sua experiência agora ela pode ser totalmente de serviço. Então você pode ter na sua máquina instalado o ETL Studio, o Scheduler Service, o Modeler, né? Todas as ferramentas Target pode estar na sua máquina, no seu desktop, e você pode acessar, administrar, criar e modificar os seus projetos. Você pode mover arquivos, tá? Como funciona agora? Vocês podem mover, tá, pessoal? Quero fazer um backup, por exemplo, de um dashboard. Antes você precisaria, né, logar via TS, ir lá no caminho físico, né, que estava lá na C, Program Data, Target, VFS, Global, e copiar o arquivo. Se você tiver com o Target aberto no seu desktop, você pode clicar no objeto e arrastar para o desktop. E você move o arquivo. Vamos lá. O arquivo de Excel não é .xlsx, está no seu desktop. O arquivo de Word não é .docx. O arquivo target é .xview, né? O xview ali, a extensão do documento target, assim como o documento Microsoft, né? De Office, por exemplo. Então, se você pode arrastar agora livremente, tá? Da sua máquina para o ambiente do target e vice-versa. Também tem agora o Command Liner, como isso funciona. O ANT Server, que é o servidor, é o motor target, ele tem agora uma API, tá?
que ela responde por linha de comando, pode ser ali, por exemplo, pelo terminal do próprio target, é um terminal de comando do próprio target, ok? Ou também pode ser, por exemplo, por qualquer terminal, por exemplo, pelo PowerShell, que é um terminal. Agora, se eu tenho grandes arquivos, uma montanha de arquivos que eu quero levar para dentro do servidor do target, você não precisa mais abrir o TS para levar. Você pode usar por linha de comando, fazer esse movimento, tá, pessoal, de arquivos. O que a gente quer evitar? Abra o TS do teu servidor apenas para fazer manutenção de servidor, atualização de versão do Windows, manutenção do Windows, atualização de versão do target. Eu posso agora administrar todos os documentos, dashboards, relatórios, projetos, pela própria máquina do desenvolvedor, do usuário, tá? Então, eu não tenho mais que ficar acessando o TS. Isso vai promover mais agilidade para vocês, vai permitir que mais pessoas acessem ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem um TS e você, onde está o target. Principalmente você não comprou licença de terminal server para esse ambiente, porque o propósito dele não é esse. Então, você não tem 5 logins simultâneos nesse TS. Ela tem que ficar esperando o pessoal logar, deslogar. Então, agora você pode, se você tem licença de designer do Target, você pode, a partir da estação dos seus desenvolvedores de projetos que administram isso, acessar simultaneamente a camada, né, do Target, ok? E um ponto aqui, para quem conhece o Query Tool é o administrador, gerenciador do banco Target. Como assim? É um SGBD. Para quem trabalha com SQL Server, você tem o SQL Server Management, ok? Para quem tem Oracle, você tem o TOD, você tem o Oracle SQL Developer, você tem o Monitor. São ferramentas que eu posso, né, interagir com esses bancos de dados. Qual que é a ferramenta, o SGBD do Target Memory? É o Target Query Tool. Você pode fazer consultas ali dentro, enfim, updates, enfim, é um gerenciador de banco de dados. Tem pessoas que não gostam muito dele, ele realmente é muito simples. A gente, para quem usa VS Code ou quem quiser testar, tem uma extensão agora para o VS Code, tá? TargetDB. Você pode manipular e acessar o seu banco em memory pelo VS Code, tá? Para qualquer necessidade que você queira, tá? Então, tem uma extensão que nós lançamos para o VS Code. Ok? O aplicativo iOS, ele foi nomeado como 2023, que foi lançado no final, mas ele é 23/24, tá? Para quem atualizar para a versão 24, você vai ter que baixar lá na sua loja de aplicativos esse Mobile 2023. É esse aplicativo que conversa com a API do 24. Se você tentar conectar o outro, vai dar um erro, tá? O anterior, ok? Para fechar, então, a nossa live aqui, eu tô com a minha versão atualizada aqui da versão 24. Aqui eu estou dentro do Tele Studio, pessoal, é a parte do back-end do Target, aqui no canto inferior esquerdo, no Data Sources. Vocês já conhecem, então isso abre o pool de conectividade do Target, ok? Além das fontes já conhecidas, a gente tem agora os nossos online providers, tá? Existe endpoints já pré-configurados para Dynamics da Microsoft, para HubSpot, para Jira, ou seja, o endpoint já está pronto, já está tudo indicado, você vai colocar o seu login e senha ou o seu token, ok? Ali dentro. E existe API genérica, porque a gente não vai conseguir deixar pronto os endpoints de todas as APIs existentes no mercado. Então, a gente fez, por exemplo, para o HubSpot, para a Jira, também aqui para o Salesforce e para a SharePoint, que são ferramentas conhecidas globalmente, e tem a opção aqui dentro, né, de APIs genéricas, ok? Dando aqui para vocês um exemplo, eu vou dar um Next, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, IBGE, ok? Eu estou aberto aqui, esta é a página da documentação da API, é uma API pública, ok, do IBGE. Esse aqui é o endereço do endpoint lá, do meu método GET aqui, ok? Eu vou simplesmente escolher o método. Algumas APIs pedem que seja um método post, eu dou um post para ele retornar para mim, algumas é GET. Nesse caso, na documentação é um GET. Eu posso enviar isso e fazer um teste. Você tem aqui dentro ainda mais algumas configurações. Tem parâmetros específicos, você vai vir aqui no key, vai colocar o parâmetro, o valor desse parâmetro. Método de atualização. Por exemplo, esse aqui ela é pública, não tem autenticação, mas poderia ser basic, poderia ser um BeRe token, poderia ser um API token. Tem header, não tem header, tem body, ok? E aqui nas options, aqui, a gente deixa isso, tanto faz, tá? Se ele vai descer isso como JSON, CSV ou XML, a não ser que a API, na documentação, ele só aceite, enfim, mas é quase que isso, é inexistente, então isso aqui é invariável, tá? O padrão ele vem como JSON, é só como ele vai descer, e vai interpretar isso. Você vai carregar isso como string ou não, se você vai utilizar alguma profundidade ali dentro. E se eu der um send, eu vou ver o response disso, ok? Vai rodar. Ó, ele viu o response para mim,
né, com as informações que tem lá nessa API, e eu dou um finish, ok? Agora, parte do princípio que vocês já conhecem, né? Quando eu vier aqui inserir um import, IBGE é uma fonte viável, ok? Cadê meu import? Perdi o import, hein? Achei. Meu import está aqui dentro. Eu vou setar, né, o IBGE como a fonte para este import. Ok, o tipo ele já coloca como query, ele já prepara para você, digamos, a formato que a consulta que ele interpreta. Pessoal, isso aqui é em JavaScript, tá? Por trás está rodando em JavaScript, tá? Não é Python, não é C e nem R, tá? É JavaScript por trás. Ele lança isso para um servidor nosso que interpreta e traz. Se eu der um preview agora, basicamente ele vai me trazer, né? O que está naquele método, naquele endpoint, ele vai trazer para mim ali dentro. Depois, se você quiser filtrar, se você quiser remover, ok, tá vendo? Veio aquele método lá, na própria documentação, se vocês observarem, é o ID, o nome, município, a macro-região, mesorregião, estado, o F, né, o código IBGE do município, tem per capita, população, ou seja, o que está lá dentro deste método, ok? Basicamente é isso, jogou, trouxe, isso já é uma informação que eu posso agregar. Eu poderia agora trazer, por exemplo, o cadastro de clientes do Intor, e eu poderia ignorar a cidade e o estado e fazer o join aqui dentro pelo código IBGE, por exemplo. Okay? E estou sempre atualizado com as cidades. Porque eu sei que nos nossos projetos, para quem é cliente nosso, é muito comum que vocês tenham um arquivo CSV do IBGE, né, para normalizar cidade e estado, e a cada censo tem que ir lá de novo e baixar e atualizar isso. Se você tiver apontado para a API, por exemplo, do IBGE, isso está resolvido. Ok? Pessoal, falando de versão de atualização, não atualizem em produção. Fabrício, eu não tenho um ambiente de teste. Soluções simples. Todos vocês têm servidor Windows. Você pode habilitar a função Hyper-V. Ah, mas, cara, crie uma máquina com 1 GB de memória, com 20 GB de HD. Você pode colocar o seu projeto, você pode dar uma carga de um dia do teu RP. Você não precisa carregar todos os seus teras, todos os seus gigas. Ou seja, a gente quer testar só a versão, a gente quer testar a ferramenta, entendeu? Então, a gente pode criar rapidamente dentro do seu ambiente de produção, a gente pode habilitar o Hyper-V, criar uma máquina virtual ali dentro, que é separada desse seu ambiente, com um pouquinho de recurso, para testar. Testou, desliga a máquina. Ou seja, tem forma simples da gente trabalhar, inclusive, a Microsoft, acho que você consegue subir até 4 máquinas virtuais no Hyper-V, aproveitando o mesmo licenciamento. Ou seja, não é nem pirata, né? Não é nem crime fazer isso, tá? Então é de graça. A gente pode fazer um ambiente virtual dentro do seu ambiente de produção para a gente testar versões. Testou, gostou, está funcionando, a gente atualiza em produção. Não sabe como fazer isso ou quer ser guiado? Chame o nosso time, ok? O recado é esse. E um detalhe, tá? Puxão de orelha mais uma vez. Eu preciso lançar a versão 2025. E eu vou ter que abandonar algumas versões. Então, se vocês não correrem para atualizar, daqui a pouco eu vou ter que barrar vocês lá no suporte, porque vocês estão com versão antiga que eu não atendo mais. Eu não tenho como, pessoal, o produto, manter o meu time de suporte treinado em 5 versões diferentes. O pessoal novo que está chegando já é treinado na 25, na 24, tá? Vamos lá, me ajudem, tá? Vamos subir essa versão, fazer a escadinha para vocês terem acesso aí aos novos recursos. E tem mais coisa boa vindo pela frente, só que se vocês não atualizarem, eu não consigo lançar os packs. Tá bom? Pessoal, obrigado, até uma próxima. É Isso sempre um aí. prazer. Marketing, espero ter contribuído, eu e o Eric aqui, o time de produto, tá? Com vocês e com os nossos clientes. Super. Contem conosco sempre. Obrigada, pessoal. Obrigada, Eric. Obrigada, Fabrício. A live foi ótima. A gente se vê lá na comunidade, então. Tchau, tchau, pessoal. Tá lá, Obrigada. tamo junto. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a Obrigado pela próxima. presença. Até a próxima.